Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar mais um programa da TV Saúde e Segurança do Trabalho. Antes de tudo, nós pedimos que você se inscreva no nosso canal, marque o sininho e dê aquele like. Hoje nós vamos entrevistar a doutora Ana Paula Fontana, professora da Faculdade de Fisioterapia da UFRJ, coordenadora do Grupo de Pesquisa em Recuperação Funcional após acidente vascular do trabalho, vascular cerebral, e sócia fundadora da Abrafim, a Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional. Boa tarde, doutora, tudo bom? Boa tarde, Marcos, tudo bem? Agradeço o convite de vocês. Aproveito para parabenizar o sindicato pela preocupação e para falar sobre o tema AVC, principalmente AVC, acidente vascular cerebral no contexto da pandemia da Covid-19. Muito obrigada pela preocupação. Os pacientes agradecem. A nossa proposta, a nossa preocupação em relação ao AVC, aí a gente só explicar isso, nós tivemos um amigo bastante próximo a nós, e que acabou sendo acometido de Covid, e o que achamos interessante foi que ele apresentou o AVC, e esse AVC ele agravou, e infelizmente, nós não contamos mais com esse amigo, no nosso convívio, e isso nos chamou bastante atenção. Eu comecei a ler sobre o AVC em relação à Covid, como é que acontece isso, E aí, isso buscou a nossa curiosidade e acabamos encontrando, o seu nome, para que a gente pudesse conversar exatamente sobre a questão do AVC na Covid-19. Então, qual é a sua avaliação, para a política hoje de combate à Covid-19 no Brasil? Então, em relação ao AVC e a Covid-19, nós temos uma mensagem muito importante, Marcos, que tem que ficar, que a gente não pode seguir a recomendação do Ministério da Saúde, que foi inicialmente de hashtag ficar em casa. Você se lembra disso? Sim, sim. Essa recomendação, ela foi uma recomendação de uma logística política para evitar sobrecarga do sistema público de saúde no início da pandemia, porque nós não temos um SUS capaz de abarcar uma demanda gigantesca subitamente, isso é um fato. Então, foi necessário, nós entendemos, nós da Abrafim entendemos que foi necessário no momento esse slogan de fique em casa, que justamente evitaria aglomerações e a disseminação da doença, porém, isso tem que ficar muito claro, e essa prerrogativa do fique em casa, ela não vale, ela é inválida para doenças de emergência médica. Que são doenças de emergência médica? São doenças que não vão passar, não vão melhorar se o paciente ficar em casa. Um grande exemplo de uma urgência médica é um infarto agudo do miocárdio, o IAM. Então, se o paciente tem os primeiros sinais de um infarto cardíaco, infarto agudo do coração, ele precisa urgentemente se direcionar a um centro de saúde. Não pode ficar em casa, mesmo durante a pandemia. E o interessante que tem que ficar registrado, Marcos, é que o AVC, ele vem logo atrás do IAM. Ele é a nossa segunda causa morte no Brasil e no mundo, dentre as doenças cerebrovasculares. O que é isso? Doenças que atingem o sistema cardíaco e o sistema cerebral, que o nosso cérebro é irrigado por artérias e vasos sanguíneos, e que, uma vez acometidos, vão levar a um AVC, que pode ser, inclusive, fatal em alguns momentos, ou podem se agravar, principalmente numa situação crítica como essa de uma doença como a Covid-19, que parece ter fatores de coagulação também envolvidos. Com o tempo, em esse 1 ano de pandemia, tivemos diversos artigos publicados nesse sentido, mostrando que a Covid-19 realmente tem um comprometimento do sistema de coagulação e que aumenta a formação de coágulos, de trombose, temos tromboses intestinais, tromboses venosas,
inclusive cerebrais e até mesmo infartos cerebrais, levando a êmbolos, né, e obstruindo vasos e causando AVCs inclusive mais graves do que geralmente nós encontrávamos antes da pandemia. Por que isso? Porque um AVC isquêmico, que são 90% dos AVCs, eles são tratáveis, a grande maioria é tratável, recuperável, com sequelas, sim, mas o paciente, a grande maioria, sobrevive. Já o paciente de AVC hemorrágico, que é quando você tem um extravasamento sanguíneo no cérebro, a chance de óbito é quase de 50%, então a cada 2 pessoas, uma delas vai a óbito. E a Covid-19 parece ter agravado essa questão da coagulação. Não se sabe se diretamente pela doença ou se indiretamente pela medicação utilizada, porque a medicação de anticoagulantes pode levar a uma trombose, a um AVC hemorrágico, né, como sequela, como consequência. Então, ainda temos essa dúvida sendo estudada, né, se as hemorragias são de origem primária da Covid ou se é uma consequência do mau uso, né, da até adequação dos medicação anticoagulante. Então, é uma doença que realmente teve o seu agravamento durante a Covid-19. Por quê? Nossos pacientes mesmo do ambulatório nos ligavam para saber disso, qual era a orientação. E se eu tiver o agravamento do AVC, se eu tiver novos sintomas, o que eu faço? Né? Ou se eu tiver um amigo, um parente, tendo os primeiros sinais de um AVC, a gente não vai para o hospital, a gente fica em casa? Então, isso gerou uma dúvida na população muito grande, muito, muito grande, que fez com que a World Stroke Organization, que é a Organização Mundial de AVC, desse uma deliberação de que era hashtag AVC não fique em casa, né? Que justamente para não ficar em casa. Se você sentisse alguns primeiros sinais da doença, você fosse imediatamente em busca de uma emergência médica. Essa orientação foi seguida por nós no Brasil, pela Rede Brasil AVC, né, que é a nossa grande difusora de informações científicas em relação ao acidente vascular cerebral. E a Abrafim, como Associação Brasileira de Fisioterapia Neurológica, também abraçou essa causa, né, do hashtag AVC não fique em casa. Então, essa foi a nossa grande propaganda para tentar recuperar esses pacientes, né, que tinham fatores de riscos vasculares, né, para que eles fossem orientados a evitar aglomerações, usar a máscara corretamente, fazer o uso contínuo e rotineiro de álcool gel e lavar a mão com água e sabão, mas que também não ficasse em casa se ao primeiro sinal de uma doença vascular, seja ela um infarto agudo do miocárdio ou um acidente vascular cerebral. Então, isso foi muito importante. Hoje, né, o infarto agudo do miocárdio, os sintomas, né, estão bastante difundidos pela população, né? Isso aí, praticamente a população já sabe, né? Sim. Que uma dor aguda, né, no peito, que irradia para o braço, ele pode estar sofrendo um IAM, né? Agora, a questão do acidente vascular cerebral, não. É algo ainda muito inacessível à população, né? E como o nosso intuito do nosso canal é sempre levar algo de proveito, né? Para que os nossos espectadores e telespectadores, vamos pôr assim, que nos assistem, algo que eles possam saber, né? Então, nesse caso, quais são os sintomas de um acidente vascular cerebral, até para que ele possa fazer um exemplo, né? Não seria um autorresgate, né? Mas seria um autossocorro, né? Ele, no momento que perceber que ele está tendo um AVC, ele poder acionar a rede pública de saúde, ele procurar uma unidade de saúde para que ele possa sair daquele quadro, né? Então, quais são os sintomas de um acidente vascular cerebral? Algo bem assim simples, para que as pessoas possam entender o que é o AVC. Perfeito, Marcos. Então, a primeira coisa é o paciente perceber, ter em mente, né, de que o AVC ele é súbito. Ele não começa aos poucos, tá? Os sinais, eles não vão piorando, eles acontecem de repente. Você está bem aí, tomando seu café, e você subitamente, né, de repente, você começa a sentir o seu braço, a sua mão dormente.
a sua face, o canto da boca, né, uma parte da boca dormente, com muita dificuldade de movimentar, como se fosse aquela anestesia do dentista, sabe? Sim. Essa dificuldade de mexer a boca, ela é muito presente, né, pelo comprometimento da artéria cerebral média durante o derrame, o AVC. Então, essa dificuldade de sorrir, a dificuldade de falar, né? O paciente, às vezes, pode não te entender, ou pode entender e não conseguir falar, expressar o que está sentindo, balbuciar ou emitir alguns sons incompreensíveis. Então, a dificuldade de fala, a dormência no rosto e na mão, no braço, principalmente. Se você pedir para ele levantar os braços, olha, o braço acometido, ele vai descer, ele vai cair, ele não tem força no braço, tá? Então, a perda súbita de força, de não conseguir abrir e fechar a mão, não conseguir levantar o braço, e também até mesmo em uma das pernas, né, num lado, no de mídio do corpo, isso classicamente é um AVC. Até que provem o contrário, isso é um AVC. Isso é reconhecimento leigo da doença, entende, Marcos? Sim. Isso tem que ser difundido para o público em geral. Isso não vai acontecer em nenhuma outra doença. Isso tem que ficar claro. Isso são sinais típicos de um acidente vascular cerebral. Não é mais nenhuma outra coisa. Ah, eu estou passando mal, vou deitar aqui um pouquinho e esperar passar a dormência. Não pode fazer isso. A dormência não vai passar. Você tem que imediatamente acionar o número 192 do nosso SAMU, né? Que nós somos muito gratos ao sistema público aí do resgate, que se chama SAMU. No Brasil funciona muito bem, em vários estados, e realmente ele é efetivo. Então, como você falou do autorresgate, é possível sim, né? Se o paciente souber identificar e rapidamente conseguir ligar, ou chamar alguém, olha, liga para 192, né? Olha, não estou conseguindo mexer o braço, não consigo mexer a perna, não consigo falar, e foi agora isso, aconteceu agora, eu estava super bem, e de repente isso começou a instalar no meu braço, a instalar na minha face. Isso é um AVC, até prova-se o contrário. Você só vai provar o contrário quando você estiver dentro de um hospital, dentro de uma emergência, tiver feito uma tomografia computadorizada. Então, as próprias UPAs, unidades básicas de saúde, né, de unidade de pronto atendimento que nós temos aqui no Rio, várias UPAs têm tomografia em UPA. Então, rapidamente o médico já tem esse diagnóstico e vai encaminhar esse paciente para um centro maior, onde ele tenha um atendimento mais direcionado. Mas o primeiro atendimento, ele é determinante na progressão da doença. Isso tem que ficar muito claro, tá? Porque se você demora a atender esse paciente, né, mais neurônios no seu cérebro vão ter sido perdidos, vão ter sido levados à morte por falta de oxigênio, falta de glicose. Quanto mais neurônios nós perdemos, mais sequelas neurológicas nós ficamos para o resto da vida, ou até mesmo podemos ir a óbito, né? Então, o que a gente recomenda, né? A partir do momento que você começou a sentir os sintomas, né, que a gente relatou, você precisa avisar alguém e pedir para anotar o horário que isso começou. Olha, eu estava bem, 10h30 da noite, comecei a sentir dificuldade de falar, né? Em 15 minutos, meu braço estava dormente, né? Em meia hora, eu não conseguia levantar da cadeira. Isso é um AVC que começou quando, Marcos? Começou 10h15 da noite. Isso é importante para você falar para o médico da emergência. Por que isso? Porque nós temos vários tratamentos no AVC que exigem, que tem uma janela, a gente chama de janela terapêutica, né? Que só podem ser administrados dentro de uma janela de 4h30, no máximo 4h30. Depois disso, nem se administra mais, é contraindicado. Tá? E essas medicações são chamadas de medicações trombolíticas. O que é isso? É um medicamento que dissolve o trombo, que está lá dentro do vaso da artéria, obstruindo aquele vaso, levando à morte neuronal, levando ao AVC. Então, se você consegue chegar num hospital que faça esse tratamento, né, trombolítico, e que você tenha a oportunidade, esteja dentro da janela de 4h30, você consegue fazer esse tratamento. E você vai ter sequelas muito mais leves, né? No Rio de Janeiro, infelizmente, nós temos uma dificuldade enorme de encontrar serviços públicos que administrem essas drogas, né?
nós não temos, já tivemos o Hospital do Bombeiro, uma época, excelente serviço, eu não sei te dizer se ainda está vigente, acredito que não. Nos hospitais particulares, alguns você consegue, mas no Brasil, esse ano, né, em 2020, março de 2020, nós tivemos no Brasil a aprovação no SUS da trombectomia. Então, ela vai ser implementada nos hospitais públicos do Brasil todo ao longo do tempo, né? Hoje, nós temos isso efetivo no estado de São Paulo e no estado do Rio Grande do Sul, graças a uma campanha hercúlea da doutora Sheila Martins. Gostaria aqui de agradecê-la infinitamente pelos próprios pacientes de AVC, que é a nossa professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que liderou essa campanha da trombectomia no SUS, no Brasil, juntamente com o professor Luiz Otávio Neto, né, Pontes Neto, da Faculdade de Ribeirão Preto, de Medicina. E eles conseguiram, então, fazer com que o Estado de São Paulo e o Estado do Rio Grande do Sul já liderassem esse movimento da trombectomia no SUS, no Sistema Único de Saúde. Porque a gente tem que lembrar, né, que o nosso sistema privado ele é excelente, mas ele abrange uma parcela mínima da população brasileira. A grande população brasileira é dependente do Sistema Único de Saúde. Nós temos que ter essa consciência e por ele trabalhar para que ele seja eficaz, para receber os pacientes, que eles não sofram com sequelas graves, ou inclusive com óbito, como foi o caso do seu amigo aí, do seu trabalhador, né, infelizmente. Então, isso é de extrema importância. E outro ponto importante, Marcos, é que a Covid-19, ela compartilha de fatores de riscos do AVC. Então, por exemplo, a Covid-19, ela se implanta, né, vamos dizer assim, de uma forma, parece, mais grave, né, em pacientes que têm fatores de riscos comuns ao AVC. Quais são eles? A hipertensão arterial, né, a problemas cardíacos, alto colesterol e problemas prévios respiratórios. Então, paciente com asma, bronquite, também vão ser agravados. Então, no AVC, a gente tem uma grande campanha que tem que ser divulgada, peço a tua ajuda, inclusive, pelo sindicato, na divulgação disso, que é o que a gente chama de campanha de prevenção de fatores de riscos, que é uma coisa muito simples. Então, você tem que, de 6 em 6 meses, né, buscar um serviço, um posto de saúde próximo à sua casa, não é nada muito complexo. A maioria dos postos de saúde tem grupos de pacientes de hipertensão arterial, grupos de pacientes de diabetes, grupos de atendimento a pacientes com hipercolesterolemia. E a enfermagem faz um papel muito importante nessa triagem, nessa educação de saúde pública, que é reconhecer esse paciente na sociedade e acompanhá-lo. Cuidar desse paciente. Olha, você está tomando a medicação, você está indo ao médico de 6 em 6 meses, fazendo a triagem desses sinais, para que ele não evolua com o AVC, para que você não evolua com o IAM. Isso é muito importante, porque o que nos entristece, Marcos, é que no Brasil nós não temos essa política ainda implantada de forma séria. Então, muitos pacientes chegam para mim na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o que me entristece muito, muitos pacientes chegam para a gente no nosso ambulatório e dão o seguinte relato, olha como é trágico, né? Tive um AVC, né? 60 anos, 65 anos, tive um AVC. Mas e a gente pergunta, mas o senhor estava fazendo o tratamento da diabetes ou da hipertensão arterial? E o paciente me relata que ele nem sabia que ele tinha hipertensão arterial. Ele nem sabia que ele tinha diabetes. Ele nem sabia que ele tinha colesterol alto. Ele só descobriu quando ele foi internado tendo o AVC. Então, isso se chama assim, isso para a gente é muito frustrante, né? Porque é uma falência do sistema, né? É uma falência do sistema de reconhecimento de saúde pública. Então, isso não pode acontecer, isso não tem justificativa de acontecer. Você pode ir na escola, né? Uma coisa que é muito usada lá fora, na Europa e nos Estados Unidos, é você ir na escola e passar essa campanha para a criança. Olha, você já reparou se seu pai procura o médico, ele tem hipertensão arterial? O que é hipertensão arterial? Então, você explica de forma leiga, né? Para a criança, para a população. Você reparou se o seu avô já teve sintomas como perda de consciência ou passou mal com sudorese? Aí a criança vai aprendendo que são sinais da diabetes.
E assim é uma forma de você fazer uma campanha barata, uma campanha simples, de grande abrangência pública da sociedade em geral, para reconhecimento dos fatores de riscos. Porque se você tem uma educação pública, né, uma educação de saúde, de reconhecimentos de fatores primários de risco de várias doenças, você previne, evita que o paciente se agrave. Né? Então, você pega aquele paciente, ele não vai chegar lá na ponta, ele não vai ser internado lá com IAM, com AVC. Muitos deles vão ter sido prevenidos aqui no posto de saúde, entende? Na comunidade. É essa a grande importância, né, do atendimento básico, né, do sistema básico, né, o sistema primário de atendimento à saúde, né, essa é a grande importância, né, de se levar isso às famílias, às comunidades, né. E é exatamente o que a senhora falou, né, é algo que eu sempre senti que há essa carência. E isso são coisas tão importantes, como eu sempre digo, primeiros socorros, por exemplo, que isso aí pode entrar dentro da ideia do primeiros socorros, é algo tão importante que deveria ser ensinado lá desde o do maternalzinho, lá embaixo, pegar aquelas criancinhas lá de baixo, porque se a gente puder ensinar a eles, na verdade, na fase adulta, nós não vamos ter tanta pressão no sistema de saúde, né? Quer dizer, os hospitais e os próprios centros de saúde, eles vão estar menos sobrecarregados, né? Solicitado, né? Sobrecarregado, né? Sim. Quer dizer, a gente consegue, pela prevenção, né? Porque a prevenção parte da conscientização. Se a gente conscientizar, uma população conscientizada nesse sentido, a gente realmente consegue diminuir essas condições, né? E essa, na realidade, é a ideia que a gente tem aqui, até com esse nosso, vamos pôr assim, né? Esse nosso bate-papo, vamos pôr assim, né? Esse nosso bate-papo sobre saúde é a nossa ideia, né? Até para que a gente possa agora nos posicionar melhor, quais são os fatores que aumentam o risco do AVC, né? A senhora já falou aí a questão, né, da hipertensão e tal, mas fatores de fato, né, reais que aumentam o risco do AVC. Então, o fator genético ele é importante, né? Se você tem uma família com histórico de doenças vasculares, como o infarto agudo do miocárdio e o AVC, você realmente pode ter chances aumentadas de ter ao longo da vida. A gente tem uma estatística muito grave que 1 a cada 4 adultos terão um AVC ao longo da sua vida. Então, é uma estatística muito, muito alta, né? Ela pode ocorrer desde a criança até o idoso, aumenta muito a partir dos 65 anos, mas ele é muito importante. Então, a genética fala uma parte, mas o que mais parece fazer diferença, né, são os seus hábitos de vida. Então, você ter uma vida muito ativa, com atividade, não é exercício físico, não é precisa virar atleta, não, tá? Mas ter uma vida ativa, ela parece prevenir. Tem vários artigos publicados nesse sentido, de que se você tiver uma vida com atividade física regular, por exemplo, no seu dia a dia, então você está lá no metrô, você tem a opção, ou você sobe pela escada rolante, né? Ou você sobe pela escada normal. Isso é uma estratégia de prevenção da doença cardíaca e cerebrovascular, tá? Então, se ao longo do seu dia, da sua rotina, você tiver uma corridinha para pegar o ônibus, né? Uma andada de bicicleta, alguns exercícios aeróbicos, né? Que aumentem a sua frequência cardíaca e que melhorem a sua resistência vascular, você vai ter uma melhor oxigenação cerebral e dessa forma você tem uma tendência a ter uma prevenção da doença cerebrovascular. Isso está publicado em diversos artigos, inclusive motivou a nossa campanha, né, na Organização Mundial contra o AVC, que é a campanha desse ano de 2020, do ano passado, que foi a campanha da dança, né, que você pelo menos dance meia hora por dia, né? Então, um exercício físico leve, não é uma carga grande, mas que tem alguma atividade. Então, meia horinha de bicicleta, meia hora de caminhada com o cachorro, né? Que seja coisa simples, que te mantém ativo de forma cardíaca, né?
de você ter a ventilação e a aceleração cardíaca no sentido de condicionamento físico. Então, isso você previne o AVC. E também os fatores de risco têm que ser identificados. A pressão alta, né? Então, diminuir o sal da comida, né? A pressão alta é um dos principais associados ao AVC. Isso tem que estar muito bem lembrado aqui no teu programa, viu, Marcos? A pressão alta tem que ser verificada. A hipertensão arterial, que a gente chama, né? O nome científico, hipertensão arterial. Então, o 12 por 8, né? 120 por 80 milímetros de mercúrio, ele é o limite máximo. Então, se você chega para mim e fala, não, Ana Paula, mas a minha pressão, às vezes dá 130, 140, tá bom, né? Infelizmente, não está. Porque olha só como é interessante. Se você tivesse acoplado ao medidor de pressão o tempo todo, né? Você estaria vendo que a sua pressão, ela flutua. Ela é um sinal fisiológico, ela flutua. Então, se você ficou nervoso, né? Tua pressão foi para 17 ali. Você fez alguma coisa muito intensa, sua pressão pode ter subido se você tiver com hipertensão arterial. Se você não tiver com hipertensão, por mais nervoso que você fique, ou por mais estresse, ou alguma situação que tenha te tirado do teu basal, a sua pressão não vai passar de 130, 14 ali, de 140. Ela tem uma flutuação muito pequena, entende? E se você está com essa desregulação da pressão arterial, por algum motivo renal, que o mais comum é motivo renal, né? Mas tem outras causas, claro, tem que ser investigado pelo médico, tudo direitinho. Mas se você tiver com a pressão descontrolada, numa situação dessa de estresse ou de risco físico, você ela pode vai ter ela vai ter um pico, né? Ela vai ter um pico. Ela vai ter um pico. Exatamente. E o que a medicação antihipertensiva faz? A medicação antihipertensiva, ela evita que você tenha esses picos. Você fica o tempo todo, no máximo ali, você fica em 120 por 80 e no máximo ali uns 140, no máximo, já retorna, entendeu? Não deixa você fazer grandes picos que vão te levar a um infarto agudo ou vão te levar a um AVC, infelizmente. Então, esse detalhe da pressão arterial é muito importante. Eu vou te dar um relato que é curioso, inclusive até o meu próprio pai, ele tem pressão alta e ele evita a medicação. E é uma pessoa orientada, né? Enfim, evita a medicação. Então, assim, eu deixo muito claro, olha, você é um fator, você está correndo um risco de um AVC, infelizmente, né? Então, o que eu vejo no dia a dia é que existe uma resistência da população muito grande a procurar o médico, a procurar o posto de saúde, a procurar saber se tem pressão arterial, procurar saber se tem diabetes e como é que trata, né? Ou mesmo se já tem o diagnóstico, tem uma resistência muito grande em tomar a medicação. Isso tudo, eu estou falando, por que eu estou falando isso? Porque a gente percebe que essa resistência, ela é uma resistência que vem da falta de autoeducação de saúde, entendeu? É aquilo que você estava falando, se a gente começasse a ensinar isso lá na escola, né? No ensino fundamental, a criança já vai entendendo, olha, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso ter uma vida ativa, e quando eu estiver lá com os meus 40, 50 anos, eu preciso ir ao médico perguntar especificamente da minha pressão arterial, da minha diabetes, porque ao longo da vida, o seu sistema vai, né, precisando, né, se deteriorando ali, precisando ser regulado. Isso é uma coisa natural, isso é uma coisa normal, não deve ser mal vista de jeito nenhum, de forma nenhuma, e tem que ser tratado, tem que ser educado, né? Então, isso é uma forma muito simples, né? De você educar a população a reconhecer os principais fatores de riscos do AVC, que é a pressão alta, hipertensão arterial e a diabetes, tá? E o colesterol também alto, hipercolesterolemia. Certo. Então, basicamente, são esses três que tem que ficar bem amarrados, tá, Marcos? São os fatores aí que aumentam o risco considerável do AVC. Né? Exatamente. Nesse período pandêmico, né, como a gente já, né, a senhora mesmo já falou logo no início, né, aquele permanecer em casa, né, em relação à questão do AVC, né, do AVC, simplesmente do AVC, ela não foi uma orientação para o AVC, num caso específico, né, uma orientação que iria trazer na questão de quem estava sofrendo o AVC, estava passando por um episódio do AVC, uma situação favorável. Né? A pessoa
por medo de ir ao hospital, de procurar o médico, e ele acaba tendo o AVC em casa, e aí, como a senhora falou, tem aquela questão das 4 horas, né? E aí, a partir daí, ele começa a entrar numa situação grave. Qual é a melhor orientação, na realidade, nesses casos, né? Isso aí a gente já sabe e tem que ficar bem patenteado isso, né? Que a senhora já falou lá no início, né? A melhor orientação nesses casos, em relação ao AVC, de quem está em casa, né? Como é que ele deve proceder, né? Ele deve imediatamente procurar a emergência médica. Imediatamente. Ligar para o 192, né? Se na região dele, se a região da casa dele, onde ele está, é assistida pelo SAMU, a maior parte hoje né? E o SAMU vai fazer o próprio resgate dele, ou, se não, ele ser colocado pela própria família, né? Ou ser resgatado pela própria família, ou cuidadores que estiverem ali com ele, e ser imediatamente levado a um hospital, tá? Ou pelo menos a um posto de saúde, né? Uma unidade de pronto atendimento, onde ele será avaliado por um enfermeiro de emergência, né, por um médico de emergência, de plantão, e será verificado se os sintomas são de AVC realmente ou não. Muitas UPAs têm tomografia, que é um exame que tem que ser feito, né, para comprovar e para ver a gravidade, se é hemorrágico ou se é isquêmico, e ele consegue, a partir daí, tratá-lo ali na UPA e encaminhá-lo para um hospital de maior aporte, né, de maior assistência. Então, a orientação em relação ao AVC, começou a sentir alguns sinais daqueles que a gente falou, subitamente, né? Dormência no rosto, na face, dificuldade de falar, dormência no braço, fraqueza na mão, no braço, na perna, de um dos lados do corpo, né? Você deve imediatamente procurar um serviço de saúde, imediatamente. Isso não vai passar se você ficar em casa. Essa é uma dúvida muito recorrente, viu, Marcos? Os pacientes falam, eu deitei e esperei o dia amanhecer, porque eu achei que eu fosse melhorar ao longo da noite e iria no hospital na manhã seguinte. E na manhã seguinte, ele ou não acordou, ou simplesmente estava completamente paralisado daquele dimídio, né? Então, a morte neuronal, a morte daquele neurônio que estava sofrendo com falta de oxigênio e glicose, ele realmente morreu, né? Tempo perdido é cérebro perdido. Essa é a frase da nossa campanha mundial de prevenção ao AVC. Então, tempo perdido, cérebro perdido. Exatamente. E tem tudo a ver com vocês, né? Nessa questão do resgate, né? Da segurança. Da saúde. Né? De saúde, que realmente tem situações que são emergenciais, né? Outras doenças não. Então, se você está começando com uma infecção urinária, realmente, você não tem essa pressa, essa emergência de ir ao hospital naquele momento. Então, aí faz sentido esse fique em casa, né? Que você pode, por uma doença menos grave, ir numa emergência num hospital e se contaminar com a Covid, né? Infelizmente. Sim. Mas, num caso de sinais de infarto agudo do miocárdio ou de AVC, isso não vale. Essa frase, fique em casa, não vale. Isso tem que ficar muito claro para quem nos ouve, tá? E a campanha mundial de prevenção ao AVC é #AVC não fique em casa. Né? Procure imediatamente um serviço de emergência. Eu queria só comentar com você 2 coisas que eu não queria esquecer. Daquela nosso comentário sobre os fatores de risco, olha como é importante. Nós temos no nosso ambulatório muitos pacientes, né, infelizmente, que tiveram AVC, e a gente faz essa campanha com eles para que eles aprendam a reconhecer os sinais e fatores de risco também, para evitar um segundo evento. Que isso tem que ser falado também, né, Marcos? Que tanto o IAM, né, o infarto agudo do miocárdio, quanto o AVC, eles podem acontecer mais de uma vez na mesma pessoa. Isso é importantíssimo a gente deixar claro isso. Então, no AVC é bem importante a estatística, né? Mais de 25% dos pacientes que tiveram um AVC, em 2 anos, nos próximos 2 anos após o primeiro AVC, tem chance de ter um segundo AVC. Então, isso é muito grave, né? Então, você imagina a limitação funcional dessa pessoa que já teve um AVC, já ficou com sequelas, sim, já foi afastado do seu trabalho, né? Já não tem mais renda, e logo em seguida, após 2 anos, tem um novo AVC.
Então, isso a gente chama isso de que a gente tem que quebrar esse ciclo vicioso da inatividade, né? Então, a gente tem que educar o paciente a não ter um AVC, essa é a primeira coisa, mas se ele já teve, você tem que educar ele e a sua família, né, os seus cuidadores. Para que ele, se ele tem um outro episódio, já consiga identificar logo no início e ele poder procurar o serviço de saúde. Perfeito, perfeito. Ou de preferência que ele nem tenha o segundo episódio, que ele mude a vida dele. Mude o comportamento de vida, né? Exatamente. Quebre esse ciclo, entende? Da inatividade. Comece a fazer um exercício físico regular, uma hidroterapia, uma caminhada, né? Eu acho que a gente tem que ser muito realista. E a caminhada é um exercício fantástico. Você melhora a força muscular, melhora pulmão, coração, simples, gratuito. Você faz aí na esquina da sua casa, não é mesmo? E é um exercício maravilhoso que previne diversas doenças. E também a prevenção do fator de risco. Então, ele tem que cuidar da hipertensão, tem que cuidar da diabetes, tem que cuidar do colesterol, para que não tenha um segundo evento. Então, isso é muito importante, a gente chama isso de prevenção secundária. Então, a educação, que a gente estava comentando, a educação de reconhecimento precoce dos fatores de risco, e tratamento deles, eles têm que ser feitos com duas preocupações. A primeira delas é a prevenção primária, para que você não tenha um AVC ao longo da sua vida. Você pode ser um hipertenso e você pode chegar até os 90 sem ter tido um AVC. Isso que a gente tem que entender, né? E também a prevenção secundária. Então, se eu tive um evento, eu posso ter outro evento daqui a pouco, daqui 2 anos, 3 anos. Então, eu tenho que evitar, tratar esses fatores de risco para que eu evite ter o segundo evento. Isso é importantíssimo. Porque o segundo evento deixa a pessoa ainda mais dependente, né? Ainda mais com sequelas e muito mais comprometimento aí físico, social e emocional, né? Isso é muito importante. E uma outra coisa que eu queria comentar, que eu acho que pode ser educativo, pode ajudar a fazer essa campanha também, Marcos, é que a gente fez junto com a Abrafim, com a Rede Brasil AVC, 2 e-books, né? Não sei se eu tinha te falado já, estão até disponíveis gratuitamente no site da Abrafim. Depois eu vou pegar com a senhora esses dados para a gente poder disponibilizar também para que os nossos telespectadores, os nossos amigos, né, que fazem parte do nosso canal, possam acessar também, eles terem esse conhecimento. Eu te agradeço muito. Porque nesses 2 livros digitais gratuitos, a gente colocou orientações para quem teve um AVC durante a pandemia, por exemplo, e que estava isolado, né? Em pleno isolamento social, ele não podia, teve alta do hospital, e ele não podia procurar um fisioterapeuta, não podia procurar uma assistência. Então, o livro do AVC agudo na pandemia, Covid-19, ele trata desse paciente com exercícios, posicionamentos básicos para evitar abertura de úlceras por pressão, as primeiras mobilidades, evitar engasgo, né? Evitar obstrução de deglutição, que é muito comum na fase aguda do AVC e que pode levar até a óbito, né? Então, como você prevenir a obstrução por via aérea de deglutição e assim por diante. E o segundo livro, que é o AVC crônico durante a pandemia. Então, é para aquele paciente que estava em atendimento e que foi retirado, né, do centro de reabilitação, porque foi fechado naquele momento de isolamento, muitos ainda continuam fechados, e ele pôde ter uma orientação em casa de exercícios simples que ele poderia fazer até sozinho, tá? Então, o livro é bem ilustrado e ajuda um pouco o paciente nesse sentido. E, além disso, aproveito até para agradecer alguns pacientes que se ofereceram, que contribuíram com a gente para tirar as fotos e fazer os vídeos. Nós publicamos no Instagram do nosso grupo de pesquisa, que se chama @labavcufrj. Lá você encontra 2 vídeos, um de um paciente colocando a máscara. Então, você imagina para o paciente hemiplégico, que não mexe muito bem uma mão, né? A dificuldade de você colocar a máscara com uma mão só, né? Então, isso foi super importante, esse vídeo, né, do nosso queridíssimo paciente que se dispôs a fazer. Acho que trouxe um conhecimento enorme para a prática desse paciente, né? E também o segundo vídeo dele, que foi ele ensinando a lavar as mãos, né? Então, você imagina com a mão hemiplégica, né? Sequela do AVC, é um pouco mais difícil de você abri-la,
Então, a outra mão que ele não tem AVC, ele consegue abrir e passar o sabão, passar a água, higienizá-la perfeitamente. Então, quando o paciente vê um outro paciente fazendo isso, é muito mais interessante, porque você tem uma ressonância, né? Você tem uma empatia Sim, de ver, sim. olha, ele tem a mesma dificuldade que eu tenho para colocar a máscara com uma mão só, para lavar, higienizar a mão, né, com uma mão só, e ele conseguiu. Então, peraí que eu vou tentar, que eu vou conseguir também, né? Então, essa empatia, o conhecimento difundido do paciente para outro paciente, ele é importantíssimo e é o que mais funciona, né? Funciona muito mais do que se eu tivesse lá mostrando como colocar a máscara ou lavar a mão. Isso não funciona, porque a gente não tem esse reconhecimento, né, da limitação física, né? Então, é super interessante esses vídeos. Se você puder divulgar, eu te agradeço Não, imensamente. com certeza, vamos divulgar. Que Vamos contribui. divulgar. O nosso papel é exatamente esse, o nosso intuito do canal é exatamente esse, né? Divulgar essas informações ao público, né? O paciente, né, com AVC, na realidade, ele faz parte do grupo de risco do coronavírus? Como a gente disse, alguns fatores sim, né? Por exemplo, a doença cardíaca, né? Ou a hipertensão arterial. São pacientes que já são mais fragilizados, né? A gente chama assim, tem maior risco. Então, se um paciente desse contrai a Covid, ele pode ter a forma mais grave da doença, né? A doença se desenvolve, se instala de maneira mais grave, de maneira até mais fatal. Então, e são os mesmos fatores de riscos do AVC, né? Então, ele compartilha um pouco da idade também, né? Que Sim. a COVID ela é mais grave nos idosos, o AVC também, né? Pode ter um AVC em criança, sim, bebê, mas é muito mais raro do que a partir dos 60 anos, né? Então, ela contribui. Existem alguns procedimentos aí de reabilitação para paciente em estado grave e que ficam na UTI, né, em relação ao AVC, né, que procedimentos de reabilitação esse paciente, né, em estado grave que está na UTI, ele passa? Como é que é esse processo? Uma vez o paciente do AVC, uma vez que ele esteja no CTI, gravemente, como você falou, mas que ele esteja mais estabilizado do ponto de vista hemodinâmico, o que é isso? A pressão arterial já está mais regulada, ele não está precisando fazer o uso de medicações que a gente chama de angiotensinas, né, que são medicações para manter a pressão arterial dele. Quando ele já está mais estável com a frequência cardíaca e a hemodinâmica dele, você inicia posicionamentos e manobras de fisioterapia mais importantes. Esse paciente ele vai ser cuidado desde o momento que ele entrou. Nas primeiras 24 horas no CTI, ele já vai ser avaliado pela equipe de reabilitação, pelo fisioterapeuta, pelo terapeuta ocupacional, pelo nutricionista, pelo médico, enfermeiro, por toda a equipe multiprofissional. Mas a partir das primeiras 24 horas, quando ele começa a estabilizar a sua hemodinâmica, principalmente frequência cardíaca e hipertensão arterial, a fisioterapia já passa a ter um papel mais intenso, que é o papel de conduzir esse paciente com posicionamentos no leito. Então, posicionamentos que evitem a abertura de úlcera por pressão, isso é muito importante, que o paciente está deitado ali sem se movimentar, né? É Muitas vezes chamada úlcera de decúbito, né? Não é úlcera de isso? Seria úlcera de decúbito. Né? o nome técnico é úlcera por pressão, mas é muito conhecido como úlcera de decúbito. Úlcera de decúbito, né? Que as pessoas conhecem mais. Né? E isso traz uma complicação muito grande para o paciente, que é uma porta de entrada de infecções, né? Então, ele pode complicar muito com isso, pode contrair bactérias multiresistentes, né, no CTI. Então, a gente evita a todo custo que o paciente sofra de úlcera por pressão, para que ele tenha uma reabilitação motora, né, de atividades físicas melhores, entendeu? Que ele saia sem sequelas, né? O posicionamento em decúbito lateral, que é de lado, né, na cama, você já favorece o sistema vestibular, já favorece a parte muscular e de sensibilidade do braço, da perna que está dormente, que está sem movimento. E você já começa a fazer o que a gente chama na fisioterapia de mobilização precoce. Eu acho que o pessoal já conhece esse termo, né, um pouco, né?
que é quando você já começa a dar movimentos para o paciente, às vezes até passivo. Você ir lá, pegar a mão do paciente, mexer para ele, uma mão que ele não mexe, para que que o cérebro dele já comece a reconhecer que aquela mobilização é a mão dele, são as articulações, os músculos que vão levar um movimento para quando ele sair dali, né, que ele começa a recuperar, a retomar aquele movimento da mão, movimento da perna, a sustentação sentado, o paciente ficar sentado à beira do leito e posteriormente ficar em pé, né, a posição ortostática que a gente chama. Porque no AVC isso tudo muda, essa relação com a gravidade, a relação do tônus, que é o que a gente tem de sustentação do músculo, da articulação, que promove o seu movimento, né? Então isso já começa a ser visto nas primeiras 24 horas de internação. A partir daí, de acordo com a evolução clínica do paciente, quanto mais estável ele tiver, com menos risco de vida ele tiver, mais importante vai sendo os exercícios que esse fisioterapeuta vai fazer com ele ali no leito. Então, o início, ele é nas primeiras 24 horas, tá? Isso é importante também para a população saber reconhecer, né? Porque às vezes ele não dá muita sorte, vai para um hospital que às vezes nem tem fisioterapeuta no CTI, né? Ou não tem fisioterapeuta 24 horas, o que é gravíssimo, porque você retarda a iniciação do movimento, né? A recuperação neurofuncional, né? Você retarda a recuperação, exatamente isso. Porque o teu sistema nervoso, ele precisa de estímulos, né? Então, nas primeiras 24 horas é um período crítico de estabilização, é somente avaliação, esse paciente vai ser avaliado, vai ser tratado, e a partir daí, entre 24 e 72 horas, uma vez estabilizado, né, hemodinamicamente, pressão e frequência cardíaca, praticamente, ele vai iniciar essa terapêutica. Na Covid-19, a gente teve a difusão, né, de uma outra técnica muito importante para a gente na fisioterapia, que é o posicionamento na posição prona. Vocês devem ter ouvido muito isso, né? É. Ficou famoso aí no jornal. Paciente pronado, né? Paciente pronado. Isso é com o auxílio de toda a equipe médica, né, de enfermagem, de fisioterapia, para colocar esse paciente de barriga para baixo, para que ele ventile mais a parte posterior do movimento das costelas, né, posteriores, e ventile mais a parte posterior. É porque aí diminui a pressão, né? A pressão na região, né, pulmonar, ela diminui a pressão, né? Aquela pressão que ele fica na cama, ele pronado, essa pressão já não existe tanto, né? É. E você realmente melhora a oxigenação do paciente grave, né? Uma vez ele evoluindo, isso não precisa mais, né? Mas então, só para você ver como é uma coisa super simples, né? É apenas um posicionamento, não é uma medicação caríssima, não existe tecnologia nenhuma, exige recursos humanos especializado, bem treinado, cuidadoso, que vá lá, posicione esse paciente, uma simples virada de decúbito ali, mudança de posição, você já tem um ganho fisiológico ali, um aumento de saturação de oxigênio muito maior. Então, você vê que são coisas muito simples e que vão somando, né, obviamente, a outras medidas terapêuticas, né, médicas, de enfermagem e tudo mais, vão somando para que esse paciente tenha uma melhor evolução. E no caso do AVC, isso é primordial, porque se a equipe não estiver entrosada e toda direcionada, né, a somar esforços para que aquele paciente se estabilize e seja precocemente mobilizado, né, para que o seu sistema nervoso já receba estímulos suficientes para que pegue o que tem ainda de neurônios vivos, né, do AVC, e já coloque esses neurônios para trabalhar, para começar a reiniciar a fala, a deglutição, os movimentos, né, da mão, de ficar em pé, de ficar sentado. Isso é primordial, porque se você deixa para atender esse paciente, quando ele sair do CTI, daqui 2 semanas, 3 semanas, ou ainda o paciente que complica no CTI, que vai ficar mais de 4 semanas, ali, mais de um mês, se você não interviu, se você não fez uma intervenção motora nele, de fisioterapia neurofuncional, esse paciente vai ficar com sequelas muito graves. Uma sequela muito comum é o encurtamento, né? Ele começa a encurtar a musculatura, os tendões, por causa do aumento de tônus, né? Por causa da lesão neurológica do sistema nervoso central, e você fica, então, com a mão muito fechada, né? Isso é uma característica muito, infelizmente, comum de ser vista nesse paciente, né?
Então, esse tratamento tem que iniciar lá no CTI. Por isso que a gente tem todo um trabalho, né, na UFRJ, né, na nossa universidade, de formação desse terapeuta, desde a mobilização precoce, desde o leito, até chegar no nosso ambulatório, né? Então, a gente tem um curso de aperfeiçoamento para profissionais, fisioterapeutas e outras profissões, enfermagem, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, para que eles, médicos também, para que eles possam fazer esse curso, é um curso gratuito de extensão da Universidade Federal, que a gente já apresenta essas técnicas, já treina esse profissional para que ele tenha conhecimento disso, né, e divulgue, né, porque o nosso intuito, né, na universidade, Marcos, é divulgar conhecimento, Sim. né, divulgar experiências práticas, simples, e que possam ser decisivas na vida de uma pessoa. Essa é a nossa maior preocupação. Bom, nós sabemos que a senhora faz parte, né, é parte integrante da Abrafim, né, e aí qual é a finalidade, né, principal dessa importante associação que nós temos aqui no Brasil? Qual é a importância da Abrafim? Então, para mim é uma felicidade muito grande falar sobre isso, né, porque nós fundamos a Abrafim em 2006, né, junto com a professora Solange Canavarro, e com um grupo grande de fisioterapeutas neurofuncionais que tinham esse intuito de aglomerar pessoas, né, no bom sentido de aglomeração, pessoas que pensavam em fisioterapia neurofuncional, que queriam trazer conhecimento científico a essa vertente da fisioterapia, né, divulgar o que a fisioterapia neurofuncional pode contribuir para a vida de um paciente neurológico, seja infantil, né, quanto adulto, né? Nós temos as duas vertentes na Abrafim. Então, isso foi de suma importância, que nós estamos hoje aí com pouco mais de 10 anos, né, 15 anos da associação, e nós já temos um número de associados imenso, muito grande, um corpo social grande, que consegue difundir esses conhecimentos para a população em geral, né? E o importante é que o nosso esforço sempre é no sentido de mostrar, de traduzir de uma forma leiga o que a literatura científica nos traz, né? Então, o que a pesquisa, o que os profissionais pesquisadores produzem que realmente são úteis na vida, né? Na facilitação da vida de um paciente neurológico, né? Na melhora de qualidade de vida, na melhora de retorno desse paciente à sua vida funcional, à sua vida familiar, até a vida laboral, né? De inserir esse paciente ao trabalho novamente. Então, essa preocupação de formar um corpo científico, né, de você mostrar uma técnica, como que você contribui com uma técnica de fisioterapia para a melhora daquela doença neurológica, né, do paciente vítima da doença neurológica. Isso é muito importante. E isso também me faz lembrar aqui, né, uma coisa que é muito importante a gente lembrar, da Sociedade Brasileira de Infectologia, né, que também é um conglomerado aí de especialistas, de pesquisadores, né, que foram de suma importância aí nesse ano da pandemia que a gente assistiu, né, Marcos? Que foi graças à Sociedade Brasileira de Infectologia que nós pudemos ter difundidos os conhecimentos científicos que mostraram que o não aglomerar, que o uso de máscara e o uso de álcool gel eram a única forma de você prevenir essa doença, que várias medicações não serviam, infelizmente, para você prevenir a Covid, né? E também foram eles que ajudaram, né, a construir a vacina, né? No Brasil, nós temos aí a Fiocruz e o Butantan, um conglomerado de pesquisadores aí que fazem parte da Sociedade Brasileira de Infectologia, que conseguiram trazer esse movimento científico, né? Então, é só um paralelo mostrando que a Abrafim, ela tem a mesma finalidade, né, de trazer o conhecimento científico à população. Eu acho que isso é de suma importância, porque os conhecimentos científicos não pode ficar em quatro paredes, né, dentro da universidade, né? Ele tem que ser produzido ali e tem que ser difundido, para que a população faça uso disso, né, desse conhecimento científico para a melhora da sua vida, de forma geral. No nosso caso, do paciente neurológico, né? Eu costumo dizer sempre, né, que a ciência ela não é propriedade de ninguém, né? A ciência ela é um bem comum da humanidade, né? A humanidade evoluiu na ciência, né? A ciência evoluiu e a humanidade evoluiu com a ciência, né? E é com ela, né? Não obstante dos negacionistas, né? Que isso aí a gente tem que ressaltar, os negacionistas da ciência, né? Que acham que a ciência, né? Que não vale nada, né?
que a ciência até hoje não vale a pena a gente respeitar o que diz a ciência, né? A gente tem visto isso aí, mas não obstante dos negacionistas, é a ciência que dá o norte da nossa vida, né? A nossa qualidade de vida, né? A melhoria da qualidade de vida, ela se dá exatamente pela ciência, né? Fora dela não há salvação, né? Fora da ciência não há salvação. Não adianta as pessoas ficarem nesse negacionismo, porque não vai chegar a lugar nenhum, né? A gente tem um exemplo clássico, né? Um exemplo numérico disso, que você pode usar também, que é a nossa gripe espanhola, lá em 1918, né? Início do século XX, onde foi descrito, né, a influenza A, o vírus influenza A, que é o H1N1, e nós tivemos ali, naquela época, em 1918, 40 milhões de mortos no mundo todo, né? Quase 50 milhões, na verdade, né? 44 milhões. E quando nós tivemos o novo H1N1 em 2009, né? Tivemos no Brasil também, nós tivemos no mundo todo 1 milhão e 700 mortes, né? Então nós tivemos uma queda muito brusca. Mas por quê? Porque já havia vacina, né? Já havia as manifestações de educação, de evitar contágio e tudo mais. Então, se não fosse a ciência, nós ainda estaríamos sofrendo com H1N1, né? Hoje nós sofremos com a Covid. Daqui 20 anos, talvez a Covid esteja ali completamente controlada, graças à pesquisa científica, graças aos pesquisadores. Então, realmente, nós temos que aprender a valorizar isso, né? Principalmente aqui no Brasil, que eu acho que a população brasileira ainda não entendeu isso, né? Infelizmente, né? Não consegue reconhecer o grande papel dos institutos de pesquisa, como o Butantan e a Fiocruz, que estão aí mostrando para a gente, né, que graças a eles nós vamos ter a vacina, né? Então, isso é muito importante. Eu queria deixar com você essa mensagem também, de pedir a teus telespectadores que vacinem-se, né? Essa é a nossa mensagem prioritária, né, Marcos? Eu costumo sempre dizer, né? Isso, né? Existem 3 fatores, né? São 3 fatores que determinam a nossa longevidade, né? Vacina, a nutrição e a higiene. Esses 3 fatores é que determinam se eu vou ter uma vida curta ou uma vida longeva. Se eu falhar em qualquer um dos 3, na realidade, a possibilidade de eu encurtar essa minha longevidade é muito grande. E a gente vê as pessoas hoje negando a vacina, né? Quando nós, né, eu, a senhora e nós que estamos aqui, quem está nos assistindo, só está nos assistindo e nós só estamos conversando hoje aqui porque nós fomos vacinados lá atrás, né? O meu pai, o seu pai, né? Minha mãe, a sua mãe, a mãe de cada um, o pai e a mãe de cada um de nós aqui, a avó e bisavô e tudo mais, participaram da vacina, né? Nós temos um plano nacional de imunização que é ímpar no mundo, né? O mundo não tem esse plano que nós temos, né? Nós temos um bom plano, né? A gente vê aí a própria vacina da gripe, né? Que todo ano nós temos a vacina da gripe, e ninguém até hoje perguntou se a vacina da gripe ela consegue ter uma eficácia de 50%, de 30%, de 40%, de 100%. Ninguém pergunta, a gente chega lá, né? Vacina no braço e vai embora para casa. Então, esses 3 fatores, eu costumo sempre dizer, vacina, nutrição e higiene, são fatores primordiais para a longevidade da vida. E enquanto os negacionistas não entenderem isso, ou os que se deixam levar pelo negacionismo não compreenderem, que são esses 3 fatores que a gente aumenta a nossa longevidade. Bom, nós chegamos aqui a... Eu acrescentaria aí o exercício físico, hein, Marcos? O exercício físico, né? Que seria, vamos botar assim, que a gente poderia considerar a nutrição, a nutrição, né? Associada. Motora, né? Vamos dizer que é a nutrição motora, né? Com certeza. Então, nós queremos agradecer essa sua entrevista, né? Que foi de grande valia, né? Para os nossos amigos que estão nos assistindo. E com certeza vai ajudar a tirar muitas dúvidas, né? Que nós temos
que eles têm sobre a Covid, sobre a questão do AVC. E aí queríamos pedir aí as suas considerações finais, e voltando a mais uma vez, o Sintserj agradece profundamente essa sua participação, essa sua disponibilidade de nos oferecer esses conhecimentos. Aí queríamos que a senhora nos desse aí, nos brindassem com essas considerações finais. Eu que agradeço, né, ao sindicato pela preocupação de trazer esse conhecimento a público, né, da população, e desejo que ele seja bastante útil, né. Então, assim, a universidade, eu falo em nome da Universidade Federal do Rio de Janeiro como professora, e peço, então, que o público se preocupe na prevenção do AVC, né, mais do que no tratamento, né, na prevenção. Então, se preocupar em reconhecer os fatores de risco, né, cuidar da hipertensão arterial, da diabetes, do colesterol, procurar o seu posto de saúde mais próximo de casa para ter essas condições aferidas gratuitamente, né, e assim acompanhadas ao longo da sua vida, para que ele não faça parte da nossa estatística de 1 a cada 4 pessoas podem ter um AVC ao longo da vida, se não fizer esses cuidados básicos. A segunda questão é o reconhecimento precoce dos sinais, como a gente diz. Então, a instalação súbita de problemas, dificuldade de fala ou dormência na metade da face, dormência, dificuldade de mexer a mão e o braço e a perna de um único lado do corpo, isso é um AVC, então corra para a emergência, né? Diz que 192, que é o número da emergência do SAMU, do resgate, hashtag não fique em casa quando for um AVC, né? AVC não fique em casa, isso tem que ser guardado, disseminado ao público em geral, isso vale para o infarto agudo do miocárdio também. Então, essas condições de urgências médicas, elas não podem ficar em casa. Você precisa, coloque a sua máscara, leve o seu álcool gel, mas vá para o hospital, para que você preserve a sua massa de neurônios ali, né? Tempo perdido, cérebro perdido, e dessa forma, se você chegar rápido ao hospital, você vai ter menos sequelas, tá? Você vai poder retomar a sua vida com a sua família, com o seu trabalho, o mais rapidamente possível, com menos sequelas. E, por último, vacine-se. Nesse momento, em plena pandemia, não temos outra opção, né? Gostaríamos realmente que várias medicações que foram mostradas, né, estão sendo estudadas ainda, ajudassem, realmente combatessem, mas ainda hoje, em 11 de fevereiro de 2021, já um ano de pandemia, nós não temos isso comprovado. Então, o que nós preconizamos como cientistas é que usem apenas o que for comprovado cientificamente. E hoje o que é comprovado de eficácia é a vacina. Se todos nós nos vacinarmos, em pouco tempo o vírus já terá diminuído a sua transmissibilidade, as suas mutações genéticas vão diminuir, e com o tempo isso vai sendo restrito, né, circunscrito, e diminuindo os seus riscos de vida, né? Então, vacina. Ok. Vacina, vamos deixar bem patente, né? Vacina é vida, né? Vacina é vida. Muito obrigada. Viu? Com tudo, muito obrigado, doutora. Uma boa tarde para a senhora.